Irmãos, nós iniciamos quarta-feira um estudo acerca de homens notáveis. Tivemos no mês de outubro mulheres incríveis e um mês, acredito que até mesmo um ano inteiro falando sobre as mulheres importantes que fazem diferença seria pouco diante dos muitos testemunhos e exemplos positivos que temos. E até mesmo nos exemplos negativos podemos tirar muitas lições proveitosas para nós. Amém? Mas começamos quarta-feira falando sobre homens, esses homens notáveis, esses homens que também marcam e marcaram. Você, homem que está atuando hoje e que precisa marcar essa geração, precisa marcar a sua comunidade, precisa marcar a sua igreja, de forma a deixar um legado, de forma a deixar a marca de uma pessoa que serve ao Senhor. A você, homem, Deus te abençoe e continue operando através da sua vida, fazendo-te instrumento de boas novas. Há uma frase anônima que diz assim: na morte deixamos para trás tudo que temos e levamos conosco tudo que somos. Na morte nós deixamos para trás tudo que temos e levamos conosco tudo que somos. Lendo esta frase, fiquei pensando no quanto nós precisamos nos esforçar para deixar aqui, não apenas aquilo que o tempo, não somente aquilo que os ladrões possam roubar, as traças possam ruir. Bateria. Bateria, Tetel. Bateria. Ele ama bateria. Nós precisamos deixar alguma coisa que perdure, que rompa o tempo e que possa fazer com que a geração que aqui está, com que as crianças que hoje nos conhecem, com que os adolescentes e os jovens que olhem para nós, possam ver de fato homens e mulheres que possam fazer a diferença, que possam deixar para eles um exemplo que os motive a também seguir no mesmo caminho, os mesmos passos de Cristo Jesus. E eu olho para um homem nesta manhã, um homem que deixou-nos um legado muito importante, e um homem também que levou consigo, com certeza, para diante de Deus, as mãos cheias de boas obras. Toda a boa obra que ele realizou para a glória de Deus, não para a sua própria glória. E eu quero pensar um pouquinho sobre Estevão, e quero convidar você a abrir sua Bíblia, em Atos capítulo 7, a partir do verso de número 53. Atos capítulo de número 7, versículo 53 ao versículo 60. Amém, queridos? Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam.
E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Glória a Deus. Um homem notável que faz diferença, que nos motiva, que nos anima a sermos servos do Altíssimo. Irmã Nayara, eleve-nos a Deus em oração. Amém. Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós cantamos aqui: leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade. Será que alcançaríamos isto apenas cantando? Será que esse nível mais profundo de intimidade é alcançado por cada um de nós apenas por declararmos isso numa canção? Se nós formos como um carrinho de mão que se mantém paralisado e que precisam que duas mãos o levante e o empurre em todo o tempo para que ele rompa, para que ele siga, será que vamos mais além? Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele nos conduz, e ai de nós fosse o Senhor para nos empurrar, para nos mover, para nos carregar nos braços muitas vezes. Mas não chegaremos no nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, como cantamos, se não nos retirarmos para uma busca, se não nos tornarmos verdadeiramente aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que se entregam, aqueles que se rendem, aqueles que caminham, aqueles que quebram as suas próprias limitações, aqueles que deixam marcas positivas, aqueles que têm coragem para dizer não à sua carne, dizer não ao seu pecado. Se nós não nos confrontarmos a nós mesmos e não arregaçarmos as mangas para o trabalho que precisa começar primeiro em nós. Nós precisamos trabalhar em nós, para que rompamos com todas as cadeias que nos prendem. Então não conseguiremos de forma alguma chegar a um nível mais profundo e ir mais além. O Senhor tem chamado a igreja, vamos mais além. A vida de Estevão traz para nós exemplos profundos de alguém que foi mais além. De alguém que não se deixou impressionar com a sua própria glória, mas que glorificou o Senhor em todo o tempo. Alguém que olhou para o Senhor e colocou no Senhor a sua única expectativa. Não tenho nenhum outro bem além de ti. Cantamos isso? Hoje não, mas cantamos. Não tenho nenhum bem além de ti. Mas isso não é realidade na vida de centenas de milhares de pessoas hoje. As pessoas têm outro bem. Mas Estevão vai nos mostrar o quanto nós precisamos de fato colocar-nos, posicionar-nos diante de Deus, para ir mais além. A igreja primitiva, nesse momento aqui da história, no capítulo 7, capítulo 6, a igreja primitiva, a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo de número 2 de Atos, que o Espírito Santo veio, desceu sobre os discípulos e houve um grande alvoroço, muitas pessoas foram agregadas àquela comunhão, e estava crescendo, o Evangelho estava alcançando muitos corações.
As pessoas que estavam sedentos estavam encontrando na palavra de Deus e no Deus da palavra a água que fluía do trono e a água que descedentava suas almas. Não mais apenas aquela religião que lhes era oferecida, do pode e do não pode, dos ritos e das leis, mas agora a graça abundante de Cristo estava sendo oferecida para perdoar os pecados, para remir as vidas, para introduzir em nosso coração uma fé real, não em crenças e leis e rituais, mas no Cristo vivo, que é a consumação de todas as coisas. E a igreja estava crescendo, demanda obreiros, precisavam de obreiros, e o próprio Jesus nos diz que a seara é grande, mas são poucos os obreiros, e nós precisamos orar ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros para a sua seara. E isso precisa inflamar o nosso coração. Você, meu irmão, minha irmã, que já faz parte do corpo de Cristo e que está ativo na obra dele. Deus te diz assim: filho, filha, continue. Filho e filha, não pare. Filho e filha, opere a obra que eu coloquei nas tuas mãos, porque a tua vida é preciosa para mim. Mas esse texto também nos mostra nessa necessidade de obreiros. É que aqueles também que ainda estão ociosos precisam entender o seu lugar no corpo, e também precisam trabalhar, e também precisam se entregar nas mãos de Deus para ser instrumentos. Isso precisa nos encorajar a dar o nosso melhor ao Senhor. Mas o texto vai nos dizer que havia uma demanda muito grande. Os discípulos estavam muito sobrecarregados de trabalho, e começou nessa crescente a acontecer uma revolta, porque os gregos entendiam que as viúvas gregas, as mulheres helênicas, elas estavam sendo deixadas de lado, os problemas delas não estavam sendo observados no dia a dia, enquanto as viúvas dos judeus eram assistidas. Então havia uma certa inconformação, e as questões estavam se agravando, e os discípulos disseram: olha, não é justo que nós deixemos a palavra, que nós deixemos a oração para servir mesas, para resolver coisas pequenas. Irmãos, como nós precisamos nos unir, para que nós possamos, cada um entendendo o seu lugar no corpo e cumprindo a sua missão, nós possamos de fato não sobrecarregar uns aos outros, e estarmos todos com tranquilidade para cumprir o seu ministério, cumprir com alegria o ministério que Deus colocou em suas mãos. Mas para isso você não pode estar sobrecarregado. Os discípulos aqui se sentiam sobrecarregados. Capítulo 6, versículo 2, o texto bíblico nos diz assim em Atos: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E é nesse momento em que há uma necessidade de que outros líderes sejam levantados além dos discípulos, porque o povo é grande e as necessidades muitas, é que eles elegem os 7 primeiros diáconos, naquele momento, naquela ocasião. Atos capítulo 6, versículo 5, vai trazer-nos a lista dos 7 homens que foram os primeiros diáconos, e diz o texto: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes foram os 7 homens. Destes 7 homens, os nomes estão aí dispostos, mas há uma menção honrosa e há uma menção que difere de todos os demais, dada a Estevão.
Deus fez questão de enfatizar na palavra dele aquilo que havia de mais notório em Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E eu queria pensar a partir deste homem notável, que estas qualidades precisam estar em nós. Sermos cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Falei sobre João Batista e falei na quarta-feira que quanto nós precisamos perder aquela visão romântica que temos acerca destes homens notáveis, dessas mulheres incríveis, que parecem, quando nós lemos no texto sagrado, as pessoas realizando maravilhas, dizendo não ao pecado, e aceitando a cova com os leões, aceitando fornalhas. Parece maravilhoso e muito fácil, é muito fácil. Eles alcançaram tudo isso, eles cresceram e foram homens cheios de fé e do Espírito Santo, porque Deus era com eles, que eles tinham de alguma maneira uma facilitação especial. Toda a labuta, todo o sofrimento, toda a tribulação, todas as tentações, todos os infortúnios que nós experimentamos, eles experimentaram, todas as dificuldades, todas as tentações. Eles tiveram que dizer não para eles. E se Estevão pode chegar num nível aqui como ele está, de ser registrado como um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, como João Batista, a Bíblia nos disse que ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E eu ainda falei com os irmãos aqui naquele momento, na quarta, falei com os irmãos que ser cheio do Espírito Santo em um momento não quer dizer que esse Espírito Santo perdurará em nós se nós não fizermos a manutenção. Quem faz a manutenção da vida e deste templo para que este Espírito continue habitando somos nós. Quando fala que este homem era cheio de fé e do Espírito Santo, ele mantinha uma vida que proporcionava a ele e ao Espírito Santo continuidade na sua vida. E Deus quer dizer-te nesta manhã, irmão, irmã, falta de fé, ficar olhando e caminhando por vista, falta de fé, para não crer acima daquilo que as possibilidades e todas as projeções humanas podem trazer. Andar por vista não é para você, não é para você. Precisamos ter mesa, postura, pé no chão, sim. Mas o dia que eu colocar a minha racionalidade, o dia que eu colocar as minhas projeções como a última palavra, então não há nada além de humanidade em mim. Mas Deus nos chama para permitir que o nosso racional se entregue ao sobrenatural do Senhor e permitamos crer que além da nossa potência há alguém que de fato tem poder. Amém? Porque esse é o nosso Deus. Precisamos ser contados como homens de fé, como homens cheios do Espírito Santo, e entender que não precisamos ser além de que vidas humanas entregues nas mãos do Senhor. Esses homens e mulheres não foram super-homens e mulheres maravilhas, foram pessoas comuns como eu e você. Isso fala, você pode. Isso diz a você, você pode ser cheio de fé, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas como eu introduzi essa palavra, não seremos levados mais além, leva-me além, não iremos além, se não nos pusermos em caminhada, se não procurar e buscar realmente fazer a diferença e a obra de Deus, amém? Escuta, ser cheio do Espírito Santo nos proporciona ver, nos proporciona enxergar Jesus,
Deus o Pai, mesmo nos momentos mais conflituosos da nossa vida. Irmão, não perca a visão de Deus. Esse homem está vivendo um momento terrível da sua vida. Isso falando do seu físico, tá, irmãos? Mas ele vive um momento mais, talvez o momento mais glorioso de todos os dias que ele viveu. Mesmo num tempo difícil, ele consegue olhar para o céu. E eu pergunto para você, nas suas dificuldades, nos seus momentos de tristeza, de lamento, para que direção você tem olhado? Onde está o seu socorro? O salmista ele vai declarar: o meu socorro está no Senhor que fez o céu e a terra. Mas quem é o seu socorro? Estevão está vivendo um tempo difícil, mas ele está com os olhos fitos no céu. O Senhor te chama nesta manhã para te dizer: não importa a situação, as circunstâncias que nós enfrentarmos aqui, que vocês enfrentarem aqui, que a humanidade enfrentar, venha a pandemia que vier, venha coisas piores porque virão ainda, mas aquele que é meu, aquele que está comigo, aquele que faz a minha vontade, aquele que faz uma boa manutenção da sua própria vida espiritual, para manter o meu espírito fruindo e em primazia em sua vida, este conseguirá olhar para o céu, direcionará os seus olhos para Deus, e no momento de alegria comemorará, dando glória ao Senhor, entendendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas mesmo nos momentos mais terríveis, poderá ter poder do céu para olhar para esse céu e ver Deus e ver Jesus. O Senhor não me abandonou, consigo enxergá-lo mesmo nas pedras, consigo enxergá-lo mesmo nas dificuldades, consigo vê-lo pelo poder do Espírito Santo que há em mim. Estevão nos ensina muito aqui, irmãos, que mesmo nas pedradas, nós não temos que nos entregar ao desespero, nós não temos que nos entregar às revoltas, nós não temos que nos entregar ao desânimo. Quantas pessoas sendo apedrejadas pelos homens, se deixam machucar tão profundamente, que isso interfere na sua adoração, que isso interfere na sua intimidade com Deus. Estevão está sendo apedrejado, mas ele se põe de joelho e ele diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, eu continuo me entregando nas tuas mãos. Pai, a minha carne não tem nenhuma condição de ir contra as pedras que caem sobre mim, mas a minha alma não é atingida por isso, porque o meu espírito está no Senhor, porque a minha vida está no Senhor. Por mais que os homens me apedrejem, por mais que as pessoas não me queiram bem, por mais que eu não seja compreendido, por mais que o mundo me apedreja, por mais que às vezes até pessoas da própria igreja apedrejam, Deus está comigo, nas mãos dele entrego o meu espírito. Me lembra o apóstolo Paulo dizendo de forma tão contundente, falando-nos acerca dessa confiança: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Estevão estava com essa firmeza, com essa certeza: eu tenho certeza em quem eu tenho crido, por isso as pedras, por mais que dou, elas não podem tirar-me da postura de servo. Não deixe que as suas lutas, não deixe que as pedras tirem de você ou abafem de você aquilo que Deus espera de você, amém? Estar no Senhor é enfrentar pedradas do mundo, principalmente, porque o mundo com certeza vai contradizer o tempo todo a sua vida, a sua conduta, a sua postura. Mas mesmo na igreja, porque temos conflitos, temos dificuldades, mesmo no meio do corpo.
Mas Deus está falando com você. Se ajuste, para que independente de onde vier a pedra, de dentro ou de fora, você continue colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Amém? Estevão estava seguro. Mas Estevão, escuta, ele não se deixou sequestrado por aquilo que ele era no tempo da dor. Falei sobre isso no domingo passado. Mas é bom ressaltar essas questões, para que elas fiquem bem firmes e frisadas na nossa mente. Escuta aqui, presta atenção. Deixa tudo aquilo que está te atrapalhando a atenção na palavra. Deixa agora, vamos lá, caminhar. Estevão não presumia que o ser, aquilo que ele estava deixando como legado, o ser cheio de fé, o ser cheio do Espírito Santo, o realizar prodígios e maravilhas, porque se eu falei quarta-feira que João Batista não operou nenhum milagre, pelo menos registrado não há, nenhum milagre que ele operou, Estevão, diferentemente, Atos capítulo 6, versículo 8, vai dizer-nos assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas ele não deixou que esta referência acerca dele o sequestrasse para uma adoração, uma autoadoração, que ele fosse sequestrado pelo orgulho, pela vanglória, que ele colocasse estas coisas como o carro-chefe do ministério. Não. Ele se põe de joelho e ele oferece a sua vida diante de Deus, porque ele entende que não é por ser quem ele é que as pedras não cairão. E muitas vezes nós queremos achar assim, e queremos nos defender assim, e queremos nos posturar assim, como se, sendo quem somos, representando quem nós representamos, as pedras não poderão cair sobre nós, que não poderemos ser apedrejados, que não seremos alvejados, que não seremos perturbados. Isso não é verdade. Se assim fosse, Jesus não teria sido atingido, suas mãos não teriam sido furadas em seus pés, os espinhos não teriam furado a sua fronte. Se assim fosse, a lança não teria rasgado o seu lado. Se assim fosse, Jesus sairia ileso, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E como nós queremos sair ilesos também das pedras. Mas eu olho para este homem notável chamado Estevão e ressalta, e salta aos nossos olhos e traz à luz a nossa mente. Já preguei, esse é o terceiro sermão que eu prego aqui nessa igreja sobre Estevão. Mas os irmãos podem procurar lá. Deus sempre traz para nós novidade, aleluia. Olhando para este homem notável, que perdoa os seus algozes. Versículo 60 nos diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Escuta, no momento de grande dor, de imensa dor, imagine você sendo apedrejado. E as pessoas não jogavam pedras com delicadeza, elas não arremessavam pedras com delicadeza, não havia sutileza e leveza na mão, pelo contrário, toda a força que eles tinham no braço seriam arremessados junto com aquela pedra. A Bíblia chega a nos dizer que a ira contra aqueles homens, porque o discurso de Estevão foi profundo. Ele ele pegou a Bíblia no Velho Testamento e falou de Gênesis até Malaquias. Ele foi falando do prodígio de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus estava fazendo. E quando ele termina aqui falando: olha, vocês não tomaram posse da promessa. O texto nos diz que aqueles homens se enfureceram e eles rangiam os dentes como um cão raivoso contra Estevão, e pegaram pedra e o arrastaram para fora da cidade, o expulsaram, e chegando fora da cidade o apedrejavam.
E você pode pensar que com toda a força que eles tinham, as pedras iam em direção a Estevão. Mas neste momento, eu olho para Estevão e me faz ler o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, como Deus fala. E a Bíblia nos diz lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que tende em vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu fico pensando, irmãos, que Jesus, naquela cruz pregado, com toda a injustiça e com todo o sofrimento pelo qual ele já havia passado e estava passando, ele olha para a multidão, e não somente para aquela que estava diante da cruz, mas para a multidão da humanidade em todos os tempos e lugares. Ele olha para aquela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão teve o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, quando sendo apedrejado, quando levando pedradas, quando sendo um homem justo, mas sendo condenado por injustos, quando ele está perdendo a sua vida terrena pelas mãos daqueles que estão vivos, estão íntegros, estão bem. Como que a indignação não rouba a nossa fé nesse momento? Camarada não vale nada aos nossos olhos, não vale nada, faz tudo de errado, rouba, mata, faz o que faz, tá bem, eu estou passando por isso, eu estou sendo apedrejado, mas escuta, nós olhamos para um homem que ele levanta a voz, e o texto fala, ele levanta a voz, uma grande voz, ele deu um grito, e talvez todos esperassem que ele reclamasse, que ele falasse: parem, por favor, que ele implorasse para que parassem. Talvez possamos pensar que quando ele grita, ele vai dizer assim: não, eu desfaço tudo que eu falei, eu nego todas as palavras que disse, mas parem. Talvez eles pudessem dizer ou pensar, quando ele grita, que ele blasfemaria contra aqueles homens. Talvez ia xingar a mãe deles. Mas nesse momento ele grita, mas ele não profere uma palavra contra Deus. Ele não profere uma palavra contra os homens. Pelo contrário, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele diz: Pai, não impute sobre eles este pecado. Ou seja, perdoe-os. Não impute sobre eles, não coloca na conta deles essa maldade que estão fazendo comigo. Perdoe-os por isso. E adormece. E esse adormecer é morrer, né? De forma mais singela. Mas ele morreu, apedrejado. Com certeza o corpo não ficou bonito. Sangue e cortes, feridas para todo lado. Mas não estamos aqui para viver uma vida sem pedradas, sem feridas, sem cortes, sem coisas difíceis. Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. E esse homem chamado Estevão, ele vai nos trazer estas lições preciosas. Para que direção estamos olhando no tempo da nossa dificuldade? Para que lado estamos olhando? Para quem estamos olhando? Quem é realmente a rocha que está nos firmando nesse mundo? Um homem cheio do Espírito Santo e de fé, para ir mais além. Qual a sua postura? Qual a sua busca? O que você tem feito? Carrinho de mão dependerá sempre de alguém e nunca fará por si mesmo nada. Mas Deus te colocou com esse mesmo Espírito, quando te convencendo, te trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Mas você precisa agora agir, caminhar, lutar contra tudo aquilo que possa te fazer parar, para que você possa ir além, para que você seja um homem, uma mulher cheia de fé e cheia do Espírito Santo, porque isso não é e não morreu com os homens do passado,
Isso não é uma prerrogativa dos homens do passado, isso é uma prerrogativa de todo servo de Deus. E nós precisamos nos posturar assim. No tempo das nossas dores, das pedradas que levamos, nas mãos de quem nos entregamos? Nas mãos da revolta? Nas mãos da ira? Nas mãos do desânimo? Nas mãos da desistência? Em que mão estamos? Em que mão estamos? Em que mão você está? E aprendamos também com Estevão o caminho do perdão. Porque ele faz diferença quando nos mostra. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas declarando: pastor, eu não consigo perdoar, não tenho dificuldade, não consigo perdoar. E por mais que fala que perdoe, continua a mesma questão. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que nós possamos perdoar e pedir perdão pelas faltas que também cometemos. Que possamos nos entregar nas mãos do Pai, como esse Pai amoroso, que recebe o filho pródigo que volta arrependido, o abraça, o beija, lhe dá roupas, sandálias, anel, e o restitui a tudo que era dele outrora e nunca deixou de ser. Deus tem coisas maiores para mim e para você, amém? Às vezes nós nos contentamos com o chiqueiro, em sermos construtores do nosso próprio chiqueiro. Nos contentamos com o pouco, nos contentamos com a pobreza, e eu não estou falando financeiramente, nos contentamos com a pobreza espiritual, com a pobreza no sentido de pouca presença de Deus, mas a Bíblia nos chama a ser ricos, a ser ricos. Jesus falando com uma igreja no Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer assim que aquela igreja chegou a um momento de arrogância, que ela diz assim: sou rico, estou abastado, eu enxergo, eu tenho, eu posso. E Jesus vai dizer assim: não sabes que és miserável, pobre, cego, nu? Aconselho-te, ao conselho de Jesus, aconselho-te que compres de mim ouro puro provado pelo fogo, para que de fato te enriqueças. Não existe riqueza senão aquilo que Deus derrama sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor tenha encontrado no seu coração entendimento, que Ele tenha encontrado na sua mente disposição para obedecê-lo, que Ele possa encontrar atenção em você para aquilo que Ele quer falar, que não seja enfadonho esse tempo, irmãos, porque o dia que eu achar a palavra de Deus enfadonha e que eu estiver com a minha cabeça longe, pensando só em outras coisas, naquilo que eu vou fazer lá fora, eu preciso estar lá fora e devo estar aqui. Entregue-se nas mãos de Deus e deixe Deus te transformar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te glorificamos e te bendizemos em Cristo. Eu te agradeço pela vida dos teus filhos, tuas filhas. Te agradeço pela vida de Estevão, nosso irmão em Cristo. Homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, que tendo vivido em tempos tão distantes do nosso, continua marcando a nossa vida como um homem notável, que fez e faz a diferença, porque ainda introduz em nossos corações a fé e a alegria. Pai, nós queremos te bendizer pela tua palavra, te pedir que o nosso coração possa absolver, que haja ânimo em nós, estímulo em nós a praticar, para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe e nos dirija, nos direcione. E nesse momento em que vamos para mais um passo
dar mais um passo em busca deste conhecimento, em busca desse crescimento, em busca deste enchimento desse Espírito, através do conhecimento da Tua Palavra. Abençoe a escola bíblica, abençoe os professores, abençoe os alunos, que tenhamos diligência em transmitir conhecimento e também em receber conhecimento, que possamos crescer para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, hoje e sempre, em Cristo nosso Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus.